Cadê o Judas? Onde está o Judas? Escondeu? Não é assim que você fica? Colossenses, cadê onde está? Mas faz parte da escola de Deus. A vida é uma escola de Deus, né? E é uma alegria, é uma honra poder estar aqui com esse desafio, com esse privilégio de entregar a poderosa palavra de Deus. Agradeço desde já essa oportunidade. E o tema, né, da nossa jornada de 2026 é? Eita glória! Dependência de Deus. Então, Deuteronômio 31:3, para começar. Aleluias! Eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Eu trabalho na saúde e a minha formação é pedagogia, mas eu atuo como agente de saúde, agora técnica em agente de saúde. E eu tenho escutado e observado vários profissionais da área de pedagogia, neurociência, psiquiatria, psicologia, orientando as pessoas nos tempos de hoje com relação aos efeitos do uso contínuo de internet, de redes sociais. E uma das dicas que eles estão dando é que voltemos a escrever, registrar, ler, para que a nossa mente seja fortalecida e ativada no aprendizado. Então, uma dica que eu deixo: prepare aí um caderninho, uma caneta, traga junto com a sua Bíblia, comece a anotar as mensagens, porque neste ano Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para ouvir, para receber tudo aquilo que Deus está entregando aqui na igreja do papai. E as pessoas virão até nós: o que Deus tem falado na sua igreja? É verdade que Deus fala na sua igreja? E aí, se a minha mente falha, está no meu caderninho. Está no meu caderninho de aprendizado com Deus. Está no meu caderninho da escola com Deus. Amém? Então, é bastante interessante essa iniciativa de estar anotando. Há pessoas que aprendem ouvindo, vendo e escrevendo. Tá bom? Por isso que na escola utiliza-se essas estratégias. Não importa a nossa idade, a nossa mente ela é plástica, né? A neuroplasticidade. Há sempre possibilidades de aprender. Tem pessoas que falam: mas eu não entendo o que diz na palavra. Registrar é uma estratégia, porque você pode voltar lá e acessar novamente aquela escrita, e ler novamente, e falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me revela aqui. Que palavra é essa que foi entregue na quinta? E essa aqui da terça? E essa aqui do culto de jovens? Parece que eu não entendi muito, Espírito Santo, me ajuda aqui. E ele vai te revelando, e você vai fazendo novos registros, e nós vamos crescendo em estatura, graça e conhecimento, amém? Isso é depender de Deus. Eu dependo dele, eu quero aprender dele. E se o que ele fala é importante, poderoso, precioso, eu guardo, eu registro, eu anoto, eu compartilho, amém? Glória a Deus. Deuteronômio 31:3 diz assim: o Senhor, quem ele é? Ele é o teu Deus. Passará. Como ele passará? De lado? Atrás? Adiante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Aleluias. A maioria que conhece a jornada do povo de Deus, o processo em que eles clamaram e buscaram libertação dos opressores, das mãos do inimigo. E o Senhor ali está no momento que Josué é aquele que está diante daquele povo que ia tomar conta da terra que o Senhor prometeu. Mas não era Josué somente. Aliás, Josué era apenas um instrumento de Deus, uma ferramenta de Deus, um eleito de Deus, alguém que Deus levantou na terra para liderar aquele povo. Mas Deus estava diante de Josué, estava diante do povo. Deus separou a Abba Pai para estarmos congregando, separou a pastora Sônia, pastor Vanderlei, os demais pastores e equipes, mas o próprio Deus está adiante de nós, nesse ano de 2026, para nos ajudar na jornada que enfrentaremos e que estamos enfrentando, amém? Glórias a Deus. E aqui o Senhor, ele é maravilhoso. Ele diz: ele destruirá estas nações diante de ti. Tem gigante? Tem. Tem gente que afronta? Tem. Tem gente que quer passar o pé? Tem.
Tem gente que conta mentira a nosso respeito? Tem. Mas há um Deus que está adiante do seu povo. Amém? Às vezes, entrega para Ele. Eita Deus! Você escuta, você até sente, você até chora, mas entrega para Ele. Se você conseguir dar entrega para a pessoa, olha, então é isso? Vai falar com Deus ao meu respeito, depois a gente conversa. Eu duvido que a pessoa volta. É brasa na cabeça do encardido. Amém? Hashtag ficou a dica? Pegou aí? Pegou aí a chave para mais uma semana de vitória? Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá onde você tem que estar e enfrentar? Aleluias! Porque Josué enfrentou. Josué recebeu a herança de Moisés. Ele tocou para frente com aquele povo, que quase roubou o juízo de Moisés. E na verdade, né? Quase que roubou mesmo, porque ele bateu com força lá na pedra, e foi o momento que ele perdeu dele estar entrando na terra prometida. Mas nós não perderemos o juízo em 2026, amém? Diga, eu não perderei a minha bênção e o meu juízo em 2026. Amém? Por quê? Porque há um Deus que já está à nossa frente. Aí, como nós amamos a palavra, nós vamos em Deuteronômio 28, glória a Deus. Cutuca o irmão e irmã aí, diga irmão, irmã, recebe, toma posse, fica atento, porque Deus já está falando nesse lugar, amém? Glória a Deus. O nosso Deus está diante de nós, aleluias. O amanhã não pertence a nós, Ele está no controle, Ele está cuidando e preparando de tudo, amém? Então a ansiedade, cai fora. Começa a falar para a ansiedade, você não tem noção do tamanho do meu Deus. Então, rapa daqui que eu estou ocupada, rapa daqui que eu estou ocupado, porque o meu Deus já está preparando tudo, amém? E quando você fala isso, a sua mente ouve isso. E para o seu corpo é enviada essa mensagem, que você não está sozinho na situação, há um Deus cuidando de você, amém? Deuteronômio 8, no verso 1. Eu coloquei aqui o tema, a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Nós estamos no caminho? Amém? 2026 é um caminho para nós? Esse louvor foi profético, eu amei, eu amo esse Espírito Santo maravilhoso. Nós cantamos aqui. O povo de Deus vivenciou um processo. E nós estamos num outro processo, mas não diferente do deles. Deus estava conduzindo o seu povo para a terra prometida. Deus continua nos conduzindo para a terra prometida. A deles estava aqui. A nossa está aqui. Amém? Porque como eles, nós já vencemos. Nós já não estamos mais no deserto. Amém? Glória a Deus. Nossas casas são fixas. Portas de emprego. Fartura na mesa. Fartura nos armários. Fartura no sapato. Fartura nas bolsas. Não é assim? Carro abençoado. Antigamente eu falava põe 10. Agora eu já falo põe 100. Eita Deus de glória! É motivo de glorificar. Então nós estamos já vivendo as bênçãos conquistadas pelo povo de Deus. Mas agora o Senhor está nos preparando para um novo momento. O momento que Ele virá nos buscar. Amém? Então o que é importante para nós? A gratidão e a obediência. Nós cantamos aqui que Ele virá. Ele virá buscar quem? Um povo que Ele separou? Verdade. Um povo que Ele escolheu? Verdade. Um povo que Ele elegeu? Verdade. Um povo que Ele se sacrificou na cruz para libertar, transformar e curar? Verdade. Mas enquanto Ele não chega, o que Ele espera de nós? Como Ele espera nos encontrar? Como um professor espera encontrar a sua sala? Como um pai e uma mãe espera encontrar os seus filhos em casa quando ele retorna do trabalho? Gratidão e obediência. Essas duas coisas trazem a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Olha o verso 1 aí. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Os nossos antecessores que conheciam a palavra, ouviram falar que Ele viria, que Ele voltaria.
Então isso aqui já aconteceu, aleluias, porque Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Aqui o Senhor, o nosso Pai, vem alertar os seus filhos nesses dias. Tem cuidado, obedeça às leis do Senhor. Hoje, a terra de Deus, e com aquele que anda com o Senhor em retidão, em verdade e em justiça, Deus deu ordens ao seu povo. Não é obedeça se você quiser. Não é obedeça se você sentir vontade. É obedeça e ponto final. Amém? Obedeça. E aí, Ele orienta como nós devemos nos comportar na terra para termos vitória. Há pessoas aqui que estão aí, Senhor, Senhor, a minha vitória, Senhor, Senhor, a minha bênção. Por que ainda não chegou? O Senhor quer obediência. Então, Espírito Santo, nessa prova que eu estou vivendo, me mostra aí o que é que eu não entendi ainda. Não é por quê, por que comigo? Não, Senhor, para quê? Não é possível, eu de novo nessa prova, e eu de novo nessa prova. Alguma coisa o papai está querendo ensinar aos seus filhos e às suas filhas nesses dias, amém? Olha aí comigo, Deuteronômio 4, está no vizinho aí. Cutuca o irmão, bora lá folhear essa Bíblia. Deuteronômio 4, no 1, olha aí a confirmação desta palavra. Agora, pois, ó Israel, a Israel está aqui, amém? Amém? Ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprir, para que vivais e entreis, aleluias, e possuais a terra que o Senhor Deus, vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor. É os mandamentos da pastora? Não. É os mandamentos do Senhor. É os mandamentos do pastor Vanderlei? Não. São os mandamentos do nosso Deus, vosso Deus, que eu vos mando. Aleluias, aleluias. Então ele vem buscar quem? Este povo que anda em obediência, em retidão, em verdade e em justiça sobre a terra. Amém? Ele vem buscar um povo diferente, um povo diferenciado, um povo apurado, um povo afinado, um povo santificado. É isso que significa ser separado. Aleluia, precioso, especial, singular. Que povo é esse? Somos nós. Depois o irmão Ari separa aí o povo do deserto lá, do Voz da Verdade, tá? Para nós encerrar aí, em nome de Jesus, que cabe direitinho. A pastora já deu até um sorriso ali no banco, que ela ama, né? Os louvores do Voz da Verdade. Glória a Deus. Vem comigo em Deuteronômio 8, no verso 2. Não cochila, não dorme, não perde a bênção, amém? Deuteronômio 8, no verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, que Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto. Aleluia. Ele tem te guiado no deserto? Ou você ainda sente que está sozinho, abandonado, perdido, sem saber o que fazer? Está repreendido. Que essas palavras nunca mais saiam da nossa boca. Aleluia. Aqui não tem perdido. Aqui não tem desorientado. Aqui não tem gente que não sabe o que fazer. Aqui tem filho. Aqui tem um povo que tem um Senhor, que tem alguém que guia, que conduz, que orienta, que direciona. Amém? Amém. Perdido é aquele que nós sabemos que já tem sentença para ele, tá? Combinado? É aquele que é perdido. Nós não. Nós fomos encontrados. E somos cuidados. Nós somos cuidados. Diga isso para você a cada manhã. Eu sou cuidada. Cada dia que começa, eu sei o que fazer. Eu vou obedecer e o Senhor comigo estará e eu terei vitória nesse dia. Começa a falar para você, começa a trazer à tona a palavra a cada manhã e o inimigo vai perdendo vez da sua vida, da sua mente, do seu coração, da sua casa, dos seus negócios, da sua finança, dos seus relacionamentos. Amém? E aqui está escrito, teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não.
Gente do céu. Nós vive o tempo da graça ou não vive? Eu não sei quanto tempo você está aí na prova. Mas o povo foi 40 anos. 40 anos. Será que a gente aguentaria? Ou esmoreceria pelo caminho? Mas aqui está escrito algo. Para te humilhar, para te tentar, para saber o que está no teu coração. Quando a gente espreme o limão, sai o caldo do limão. Quando o Senhor nos espreme, o que sai da gente? Ficou aí, fica aí. Aqui Deus cuida da memória do povo. Hoje o Senhor ativa a nossa memória, traz à tona os seus feitos e as suas promessas. Do ponto do nosso nascimento, da nossa gestação, da nossa fecundação, até esta manhã, o quanto Deus tem feito por nós. E o que temos feito? Agradecemos ou reclamamos? Ou murmuramos? Ou deitamos no chão e esperneamos que nem uma criança? Quanta provisão, quantos livramentos, quantas vitórias já experimentamos, quanto cuidado de Deus, quanto amor, quanta vergonha a gente já fez, e Ele nos recebeu de novo, Ele nos abraçou de novo, Ele nos acolheu de novo, e nos colocou no prumo de novo, aleluias! Oh Deus maravilhoso, quanta graça derramada sobre nós, quanta presença de Deus nós podemos experimentar aqui nesta manhã e no nosso dia a dia. Então o que nos resta? Agradecer, adorar e obedecer o Senhor. Vale a pena, vale a vida e vale o céu, aleluia, glórias a Deus. Vale a galinha inteira, não é verdade? Só um trocadilho, só para você dar risada. O povo de Deus pode rir. O povo de Deus pode dar glória a Deus. O povo de Deus pode dar aleluia. É motivo de alegria estar na casa do Senhor. Aleluia. Há um povo alegre aqui? Amém? Há um povo feliz aqui? Amém? Ele apertou o povo para ver o que saía de dentro do coração do povo. A palavra é entregue o que sai do coração do povo, o que o Senhor aguarda, espera, gosta de ouvir, aleluia, glória a Deus. Ai, minha irmã, não precisa gritar, não precisa falar, precisa sim. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? Glorifica e adora. A gente se une aos querubins e serafins. Eles estão 24 horas do dia, louvando, adorando, glorificando, agradecendo. Aleluia, muda a energia, muda a sintonia, muda a vibração. Ai, eu nunca sou curado. Começa a agradecer para você ver o que acontece. Começa a adorar para você ver o que acontece com o seu corpo, com o seu organismo, com a sua alma, com o seu rosto. Não tem skincare que bata um coração que resplandece na face a gratidão e a alegria por tudo que o papai tem feito, amém? Eu conversava ali com a amada, a gente começou a conversar, ela começou, a lágrima escorrer, e aí começou a bagunçar a maquiagem dela. Eu falei para ela, eu nem passo mais maquiagem, eu me rendo, eu me entrego, deixa Deus fazer. Se tem um lugar que você deve chegar e pode se quebrantar e se derramar e se entregar, é na casa do Senhor. É maravilhoso, experimenta mais. Ah, mas o que meu marido vai achar? Ah, mas o que o meu filho vai achar? Ah, mas o que a pastora vai achar? Não quero saber o que vão achar. Quem quer achar alguma coisa vai ter com Deus, e fala com Deus ao meu respeito, mas é o seu momento de Peniel, de intimidade, de particularidade com Deus. Nós vamos aqui ver milagres explodindo, a hora que nós nos conectarmos num só espírito, nos entregando e rasgando o nosso coração com o Senhor. A Carol chora aqui em cima, nós chora embaixo. A irmã entra no glória a Deus ali, nós entra também. Entra no Espírito Santo, oração em língua, nós entra também. Olha, é coisa linda o que Deus pode fazer, né, pastora? Já vivemos isso e voltaremos a viver com mais intensidade, porque aqui tem uma igreja que agradece e que obedece, amém? No caminho do deserto a dor, amém? Sequidão, calor, fome, cansaço, estresse, tristeza, medo, fraqueza, mas há um Senhor que vai adiante de nós, aleluia. E o que Ele faz quando Ele vai à nossa frente? Ele nos sustenta. Ele sustenta os seus fiéis. Ele provê as nossas necessidades em meio ao deserto. Tem te faltado água? Não, Ele tem provido.
tanto a do nosso corpo quanto a espiritual. Se nós não estamos bebendo, é porque não estamos buscando adequadamente, intensamente, diligentemente. Amém? E comida, da mesma forma, eles estavam no deserto, não faltou comida para eles, porque o Senhor providenciou, Ele mandou do céu a melhor que existe, o maná celestial. Tem faltado alimento na nossa mesa? De forma nenhuma. O Senhor tem nos abençoado de forma que nós temos tido até para compartilhar com as pessoas. Sombra! O povo viveu no deserto, devia de ser um calor louco, né? Eu nunca tive oportunidade de ir para aquela região, mas eu tenho a impressão que o sol daquela região já está no Brasil. Você tem sentido isso também? Um sol para cada brasileiro? Mas o Senhor tem sombra para nós. O Senhor tem proteção para nós. Ele tem estratégia de cuidados para nós. Foram 40 anos onde o Senhor sondava os corações. Ele sonda o meu e Ele sonda o teu coração. Aleluias. E hoje não é diferente. Qual é o seu deserto? Qual é o deserto que você está enfrentando? Lembre-se, o Deus daquele povo é o seu Deus. Saiba que nesta manhã, que Deus te vê, e Ele já está indo adiante de ti, adiante do seu povo, adiante da sua família, adiante daquilo que você precisa vencer, adiante da igreja. Os dias são de perseguição na vida da igreja? São. Já está acontecendo, inclusive no Brasil. Mas há um Deus que está diante de nós. Não precisa parar de vir, não precisa se esconder na caverna. Continua vindo, porque Ele já se levantou para guardar o seu povo. E se essas portas e outras portas estão abertas, é porque o mesmo Deus daquele povo vai guardar e está guardando a igreja brasileira. Porque ela precisa fazer a diferença até a volta dEle, conforme nós cantamos aqui nesse lugar. Amém? E é duro imaginar que um Deus tão bom, né? Misericordioso, é capaz de humilhar o seu povo. Parece contraditório a gente imaginar e pensar isso, né? Na verdade, foi a escola de Deus no deserto. Foi uma grande escola. Alguns foram aprovados, poucos. Outros não, ficaram pelo caminho. Quantos caminharam conosco nesta escola, nesta jornada cristã e ficaram pelo caminho? Mas há uma igreja aqui firme, fiel e forte, trabalhando para que muitos resgates venham a acontecer, amém? Que neste ano de 2026, a nossa dependência e obediência ao Senhor nos leve a sermos aprovados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor. Ele contempla, Ele é um pai que se agrada quando os seus filhos vencem. Eu não sei seu pai, sua mãe, como é que foi? Na sua infância, na sua adolescência, se eles conseguiam te acompanhar e torcer por você. Eu não sei se eles estavam presentes ou ausentes, mas eu sei de uma coisa. O Pai Celestial está presente nesta escola chamada vida, neste ano de 2026, e Ele torce para que nós venhamos a aprender a lição, para que nós venhamos a ser aprovados. Ele está ali do nosso lado, a qualquer momento, para nos ajudar e nos auxiliar. E tem mais, nós podemos contar com o Espírito Santo, amém? Glória a Deus, pode chamar, a hora que for. Ele é tremendo e poderoso, a hora que for. Como é que está a prova? Como é que está a lição, a escola? Está difícil? Está enrolado? Você não está entendendo? Não está enxergando? Chama o Espírito Santo. Senhor, vem, mas vem agora. Vem agora nesse momento. Abre meu entendimento, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Senhor, vem, me aquieta. Às vezes a gente tem dificuldade de parar, né? Para estudar, para ler. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso ser aprovado. Eu preciso passar nessa prova. Eu preciso ir em frente. Amém? Glórias a Deus. Vem comigo aí no verso 3. De novo, ele usa essa palavra. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Olha que coisa maravilhosa.
o Senhor aqui, Ele nos mostra as maiores provas que nós podemos passar na terra. Uma delas é a fome. E aquele povo experimentou. Aqui, se for dar oportunidade a pessoas que vivenciaram momentos de extrema escassez e dificuldade. A fome. Nós devemos observar, devemos nos policiar quando estamos com fome. Como nos comportamos? Eu tenho uma Mariana Ariana. E quando ela estava com fome, meu Deus de poder, eu dizia: Espírito Santo, vem comigo, que eu preciso aqui me multiplicar para dar conta o quanto antes sair esse alimento aqui, porque é o seguinte, não está brincadeira, Jesus. E hoje ela mesmo brinca e ela mesmo fala, porque hoje ela já é senhora do seu lar, do seu esposo, ela mesmo prepara tudo, e ela sabe o que é ter fome, estar com fome, sentir a fome. Então ela se organiza, se agiliza para poder ali servir o seu esposo, para ela mesma poder suprir a fome dela, porque ela sabe o que acontece se ela ficar com fome. O que acontece quando você está com fome? Meu Deus, aqui é prova, não é verdade? Há quem se cale, há quem se ire, há quem fique impaciente, há quem fique um tanto agressivo. Vamos buscar nestes momentos a presença do Senhor. Você pode estar em espírito nessa hora. Lembrando que o Senhor está em nós. Então, é só se conectar no modo, estou no espírito. Amém? Embora pensando na carne. A gente está ali com fome, pensando na carne, pensando no almoço, pensando no banquete, talvez a gente aqui agora, pensando no churrasco, na festa, no café da manhã. A verdade é o tempo da espera, que seja consagrado, que seja ali pensando, meditando. Temos que nos treinar na presença de Deus. No momento da prova, o fluir, os dons, o mais precioso nestes dias é o domínio próprio. Não é verdade? A paciência, até o alimento ficar pronto. Por que a gente usa miojo? Ai, porque falta paciência, né? Fazer o feijão leva tempo? Muitos escolhem, põe de molho, cozinha, tempera, apura para o caldo ficar grosso. O arroz, muitos ainda lavam, refoga. Tem gente que faz o arroz de mergulho. Conhece arroz de mergulho? Eu aprendi nos acampamentos, porque era de caldeirão. Então, a gente tinha que fazer porções muito grandes para 100 pessoas. Então, a gente colocava a quantidade medida de água, temperava essa água. Quando ela fervia, nós colocávamos o arroz já medido. E íamos acompanhando o cozimento. Era o arroz de mergulho. Dava certo? Dava. Mas o sabor não era igual. Quando a gente põe o óleo e queima aquele alho, queimou o alho, joga aquela cebolinha, o sal, depois põe o arroz e refoga, e depois joga aquela água, sobe aquele cheiro de arroz refogado. Mas dá trabalho e tem que ter paciência. Não é 3 minutos igual o miojo. E assim é a nossa jornada. Como é que a gente se comporta quando temos que aguardar, quando estamos com fome? Então, que o Senhor nos dê domínio próprio. E eu usei o exemplo da fome, mas no dia a dia, são N coisas que às vezes nós temos que esperar, não é verdade? Está numa fila da lotérica. Quem gosta de entrar na fila? A gente não gosta. Mas é a estratégia utilizada para tentar organizar o atendimento. E em nome de Jesus, em 2026, não teremos crentes murmurando nas filas, amém? Que a gente possa aproveitar as filas para ministrar o amor de Deus, a palavra de Deus. Ele está vindo, você sabia que ele está vindo? A pessoa olha para você e fala, ele quem? Jesus. E aí você já começa o evangelismo, a palavra, conta o seu testemunho, mas não murmura e nem reclama. Porque você vai ser atendido, é só continuar na fila ali, vai chegar a sua vez, amém? Você tem sido atendido pelo seu Pai? Pelo seu Senhor, pelo seu Deus? Amém? Então é isso. Ele se agrada da nossa obediência, da nossa gratidão. No verso B, deste versículo que nós lemos, o Senhor fala aqui, que o homem viverá só de pão. Ele não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor, o homem viverá. A recompensa vem, e ele veio para eles através do maná naquela época. O mais precioso dos alimentos foi providenciado para o povo de Deus. Hoje o Senhor tem providenciado para nós
Coisas preciosas, nós temos experimentado manjares, como a pastora disse ali, né? Eu vou no restaurante, eu não vou comer arroz e feijão, ela quer os manjares. Mas o Senhor preparou o momento dela desfrutar isso. Não foi sempre assim. Mas hoje, muitos de nós desfrutamos dessa bênção. Inclusive aqui, já tivemos momentos aqui na casa do Senhor. Oh Deus poderoso, jantares, reuniões, acampamentos, retiros. Então, agradecer por tudo que Ele tem feito por nós e em nossas vidas. Hoje temos a certeza de que não é só o alimento, pão, carne e tantos outros nos sustenta, mas acima de tudo a poderosa palavra de Deus. E hoje nós vivemos esse tempo que Ele falou aqui. Nós vivemos o tempo do pão vivo, o tempo em que Jesus veio, em tempo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o tempo que temos acesso a essa palavra que nos alimenta até a vinda dEle. Louvado seja o Senhor. E Ele veio e Ele vem novamente nos buscar. Hoje Ele habita em nós, glórias a Deus. Nesse projeto no deserto, o grande arquiteto, Jesus o Mestre, Ele está conosco, com os olhos bem abertos, a nos observar. Ele observa tudo que fazemos, pensamos, nos movimentamos. Então não há o que seja escondido dele. Pecou, já pede perdão. Já fala ali com o pai. Ô papai, não foi mal. Ajuda aqui, bota um anjo aqui na minha boca, no meu caminho. Me arrasta para o outro lado, Senhor. Me livra aqui desse caminho. Eu gosto de orar o Pai Nosso, que ele tem esse trecho, né? Livrai-nos do mal. Eu sempre falo com a Lu lá no trabalho. Livrai-nos do mal. Porque o trabalho, né? Muita gente. Cuidado, fofoca, armadilha, confusão. Sai fora. Livrai-nos do mal, amém? Então a gente sempre tem que estar buscando do Senhor sair fora da aparência do mal e da confusão. Amém? Cada um na sua prova. Cada um no seu silêncio com Deus. Porque Ele contempla. Deixa Deus ganhar. Aleluia! Há um espaço na nossa mente e no nosso coração que precisa e deve ser habitado por Ele para que a gente tenha vitória. Amém? Olha aí comigo o verso 4 na sua Bíblia. Ei, onde a gente está? Deuteronômio capítulo 8, verso 4. Nunca, isso aqui eu achei extraordinário. Gente, isso aqui se acontece hoje, a indústria da confecção de roupa está lascado. Mas olha aqui, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé, nestes 40 anos. Gente, que Deus! A pastora falou de detalhes, da questão da bolacha. O Senhor se preocupou com a roupa daquelas pessoas. Eu não sei o que está acontecendo hoje, nós precisamos clamar para que Deus volte a fazer essa obra nos dias de hoje, porque as roupas estão curtas. Não sei o que está acontecendo. Está aparecendo tudo. Eu acho que precisa, né, desse Deus aqui fazer um milagre, operar um poder na vida. Vocês estão achando também? Hashtag fica a dica, vocês entenderam o que eu estou falando? Ai, Senhor, nos ajude. E nós, como igreja, mulheres, homens, temos que vigiar. Para estarmos nos vestindo, nos apresentando, nos portando com decência, como dignos e honrosos representantes de Deus na terra, não é verdade? Igreja é coisa poderosa. Por 40 anos Deus sustentou o seu povo, a ponto das roupas do corpo serem conservadas. Eu gosto de história, então eu acompanho algumas coisas. E hoje ainda existe a roupa que a rainha Vitória da Inglaterra batizou os filhos. Eles têm estratégias e técnicas para conservar os tecidos. O santo sudário, que declaram que é daquela época, ainda existe, está lá conservado em museus para que as pessoas conheçam, vejam. Deus conservou a roupa do povo por 40 anos. É esse Deus que a gente serve e que estará diante de nós em 2026. Aleluia. Então, temos que mandar embora da nossa mente e da nossa vida o desespero por consumir. Que desespero é esse? Para comprar mais roupa, mais roupa, mais roupa, mais roupa. Gente, se 40 anos não acabou uma única roupa, por que tanto desespero? Por que tanto endividamento? Por que tanta gastança? E sofrimento, porque daí falta para as coisas necessárias.
E aí a confusão no lar. Porque daí nós, mulheres, trabalhamos para sermos a ajudadora, a companheira do abençoado. Não é para sustentar o lar, tá? É para auxiliar, é para apoiar, né? Então, os dois trabalhando em parceria, tudo vai bem no lar. Então, nem nós devemos gastar demais, nem os abençoados. Tudo bem que às vezes a gente entra com uma sacolinha, né? Meia tocaiada, coloca lá no cantinho. Mas assim, sempre observando. Tem algumas perguntinhas que a gente deve fazer. Eu posso? Eu preciso? Cabe no meu orçamento? Perguntinhas maravilhosas. E convido o Espírito Santo para ir com você. Eu posso? Quando que você pode? Quando você já pagou tudo o que devia. Não pagar o que se deve e continuar comprando. Não honrar quem confiou em você e continuar se endividando. É pecado? Ou não? Porque quem compra e não paga está cometendo algo que não é legal. Quer dizer, eu estou com alguma coisa que é de outra pessoa, porque ele confiou em mim, eu comprei dele. Mas eu não paguei. Quando eu pago, aí sim, está plenamente meu, 100% meu. Então, nós cristãos temos que vigiar nesses dias. Lembrando que estamos no deserto. É a história. Só que nós estamos trazendo para os dias de hoje. O que aquele povo tinha que aprender? Que passou 10, passou 20, passou 30. Teve que ser 40 anos, nem todo mundo aprendeu, muitos ficaram pelo deserto. Alguns conseguiram a vitória. Então, nesses dias, o Senhor quer nos ensinar. O ano está começando. O que eu preciso fazer para ter vitória nesse ano? Na minha vida, na minha jornada, no meu lar, na minha família, nos negócios. Obediência. Aqui está escrito na Bíblia: a ninguém deveis nada, a não ser o amor, as boas obras. Não é isso? Amém? Hashtag fica a dica. Então, quando você passar na rua, quem te vê, ali vai um homem de Deus, ó. Ali vai uma mulher de Deus, ó. Que não haja quem se levante para dizer, caloteiro. Não confia. Nossa, congrega em tal lugar. Empresta e não paga, está repreendido. Queima Jesus. Queima esse espírito que quer fazer o ser cristão na terra ser envergonhado, porque é isso que o inimigo está fazendo, e a gente muitas vezes não se apercebe. Cartão é bênção? É uma estratégia, é preciso saber usar. E você pede ajuda, a pessoa confia em você. Se você disse dia 10, dia 10. Se você não pode chegar lá dia 10 e pagar, você vai falar com o irmão, com a irmã. Olha, eu preciso de mais 10 dias. Seja verdadeiro, seja honesto, seja correto. Porque Deus está observando o nosso coração, a nossa mente e o nosso agir sobre a terra. É o que a gente está aprendendo aqui hoje. Amém? Depender de Deus. Então segura tudo. O que é mais urgente que honrar o compromisso? O que é mais urgente que honrar a palavra? Afinal de contas, a gente é filho de quem? De Deus. Então, tem que ter diferença entre o ímpio e entre o justo. E a gente é o justo, amém? Glória a Jesus. Recebeu aí no seu coração? Então, nós teremos as nossas necessidades supridas, porque Ele vai à nossa frente. E cuidado aí com as armadilhas do consumo neste mundo. O mesmo assim, muitas vezes, a insatisfação faz com que muitas pessoas tenham esse tipo de atitude. O que é que está acontecendo? Que você tem que preencher com coisas. E compra, e põe, e traz, e pega, e gasta. Vamos começar a encher o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente com a palavra e com a presença de Deus? Vamos? Amém? E aí nós não vamos ter, o inimigo não vai ter lugar para levar a gente para esse tipo de cilada. Amém? A gente já está acabando. Verso 5. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Quando eu li isso aqui também, não foi brincadeira. Deus corrige e castiga o seu povo, pois Ele ama e quer ver bem os seus filhos. Nós somos falhos, fomos corrigidos por nossos pais. Muitos de nós vivenciamos castigos horríveis.
para os dias de hoje. Muitos passaram vergonha em público. Muitos são traumatizados até hoje. Deus fere, mas Deus cura. Deus repreende, mas Ele ensina. Ele torce e espera que nós venhamos a optar por fazer o que é correto, escolher e obedecer às leis do Senhor sobre a terra. Amém? Olha, eu na verdade havia separado do 1 ao 19, mas o texto ele é bem extenso. A gente pode continuar o ensino num outro momento. Eu vou até o 6 e nós vamos louvar ao Senhor com os irmãos, amém? Verso 6, olha o que diz aí. E guarda os mandamentos do Senhor. Aonde? Os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. E guarda os mandamentos do Senhor. Que Senhor é esse? O Senhor teu Deus. Para quê? Para o temer. Quando eu era adolescente, eu me apaixonei com 13 anos. E ele tinha 23. Nos dias de hoje, seria tido como um crime, não é verdade? Minha mãe conseguiu me segurar por mais 3 anos. Eu comecei a namorar com 16. Eu casei, eu tinha 19. Eu tive a minha primeira filha com 21 anos. Então, a obediência traz a bênção. Hashtag fica a dica. Amém? E assim, eu fiz algo que está dizendo aqui, o temor. Eu tinha medo de fazer alguma coisa errada, ou seja, né? De acontecer. E a minha avó sem envergonhada, na época ela tinha 90 anos, e ela foi no meu casamento. Gente, foi uma alegria. Foi muito, muito especial. Então, na nossa época, a gente se alegrava de honrar os avós, de honrar os pais. Que nós possamos voltar a ter esse temor e esse desejo de honrar os nossos, aqueles que deram a vida por nós. Que nós possamos voltar a ter desejo de honrar ao nosso Pai, com as nossas atitudes, com as nossas posturas, com os nossos comportamentos. Aqui Deus confirma neste registro que Ele olha tudo. Os seus mandamentos foram criados para nos direcionar sobre a terra. Aí fora, há uma ideologia pregando que isso aqui é opressão. Opressão quem faz é o inimigo. Opressão quem faz é o inimigo das nossas almas. Deus não nos oprime. Deus nos direciona. Deus nos orienta. Deus nos conduz. Deus nos ensina. Deus nos fortalece. Deus nos levanta. Deus cuida com amor. Deus nos dá sabedoria. Esse Deus, Ele é maravilhoso. São inúmeros os caminhos, inúmeras as possibilidades para realizar muitas coisas, mas o certo será sempre certo. Lá fora no mundo a gente já está vendo coisa certa sendo colocado como errado, e coisa errada sendo colocado como certo. Então, em 2026, nossa total dependência de Deus. Escolha o certo e deixa o Senhor ganhar. Deixa o Senhor fazer. Independente do que vão dizer ao seu respeito, escolha sempre obedecer ao Senhor. Ontem, hoje, a escolha é obedecer a Deus. Isso nunca irá cair de moda. Eu vi um vídeo ontem de um professor de uma faculdade federal que está sendo banido. Os alunos estão fazendo campanha na faculdade para tirar o professor. Você sabe por quê? Porque ele é um teólogo, porque ele é um cristão. Então o certo nesse mundo aí fora está sendo como errado. E o errado está sendo exaltado. Mas nós continuaremos agradecendo tudo que Deus tem feito e buscando ser obediente, porque a nossa dependência está nele. Não precisa temer, Ele está conosco para nos guardar e nos abençoar. Ele sempre tem uma palavra para o momento em que estamos enfrentando. Então, gratidão e obediência nessa manhã. Vamos ficar de pé? Você pode ficar de pé aplaudindo ao Senhor, glorificando ao Senhor, porque Ele cuida de nós.